A vida neste planeta é uma vida cheia de trocas. As trocas estão por toda parte, desde as trocas carbônicas em que os elementos estão sujeitos, ela é frenética, constante e existe desde que o mundo é mundo. As trocas, trocamos dinheiro por mercadoria, trocamos mercadorias por outras mercadorias, trocamos de lugar, trocamos de células, trocamos e as trocas são frequentes. É a lógica do mundo, é a lógica desse tempo, é a lógica da vida. Deus nos chega e propõe algumas lógicas superiores e somente a lógica superior produz um mundo sustentável. Portanto, por mais que elas sejam desafiadoras, precisamos nos submeter a pelo menos e inicialmente compreender o que Deus está falando e nos sacrificar na lógica que Ele nos sugere, porque senão não há transformação. Não saia daí, está começando o Fé para Hoje. Olá, estamos de volta e com um desafio. A Novo Tempo pretende ousadamente cada dia estar em mais lugares, mais estados, mais cidades, mais lares, mais corações e produzir esperança de uma maneira efusiva. E nós, nesse desafio, contamos com os nossos parceiros, porque jamais conseguiríamos fazer isso sozinhos. As alegrias que sentimos, elas são compartilhadas por outro tipo de gente, que nós chamamos de anjos. Os anjos da esperança. Eu tenho nas mãos, por exemplo, um manual de estudos marcados pela fé que chega gratuitamente na casa de qualquer pessoa que pede, assim, de uma maneira simples. Se a pessoa simplesmente liga para cá, manda uma mensagem pelo WhatsApp, acessa os nossos canais de comunicação e o estudo chega até elas de maneira gratuita porque alguém resolveu servir, ajudar, compartilhar a alegria de impactar as outras pessoas. Você pode não trabalhar com uma câmera, você pode não trabalhar com uma apresentação, uma maquiagem, figurino ou no estúdio, mas pode sim efetivamente fazer parte do Novo Tempo sendo um anjo da esperança. Ajudando com qualquer quantia, você faz com que coisas incríveis aconteçam, seja anjo, seja Novo Tempo. Lá se foram 1000 anos aproximadamente, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, dependendo daquilo que nós usamos como parâmetro para pensar o tempo. Mas uma revolução estava por vir. A roda d'água e o arado de ferro passaram a ser instrumentos úteis e cada dia mais cotidianos na vida das pessoas. A roda d'água produziu uma força motriz que o mundo não estava acostumado a ele. Naquele mundo medieval, onde as trocas eram paralelas, ou arroz por arroz, batata por batata, gado por gado, ovelha por ovelha, seja lá o que for, as trocas eram equivalentes. Mas a inserção do arado de ferro produziu uma construção tão maior, mais abrangente, mais complexa de coisas, e a produção foi tão efusiva que as trocas passaram a ser mais complexas. A roda d'água também, a produção dessa força e a inserção disso na mecanismos, na construção da vida material mudou o mundo e mudou para sempre. A partir desse momento, aqueles que produziam só para si, para a subsistência da sua família, começaram a lidar com uma coisa que vai marcar o mundo que nós vivemos, a sobra. Sobrar significa trocar por mais. Você tem na sua cabeça talvez aí a ideia de um palácio ou de um forte, de um castelo medieval. A gente imagina ele de muitas formas, né? Mas ele tem torres, ele tem muralhas. E as muralhas são um aspecto importante no nosso imaginário medieval. Em muitos lugares na Europa, esses muros são chamados de burgos. Aqueles que conseguiram, por causa das novas tecnologias, ter mais produção, se dirigiram aos burgos. E naquele momento onde os burgos foram cercados de gente que trocavam mais por mais coisas, este grupo de pessoas, os burgueses, são os personagens que protagonizavam a maior quantidade de trocas. As trocas se tornando cada vez mais complexas exigiram mais mecanismos, exigiu-se uma mercadoria que pudesse ser trocada por qualquer outra coisa. Assim, nessa definição, mercadoria com valor universal de troca é o que a gente chama de dinheiro. Foi ressuscitado, foi dinâmico no Império Romano, sumiu na Idade Média e voltou nesse novo mundo de trocas mais intensas. É uma boa história para tentar explicar de uma maneira bem simples como o mundo se transforma de mundo medieval para mundo moderno e de mundo moderno para este mundo que a gente vive hoje. Estamos morando em um país
cuja história, ou uma das versões da história para a existência dele, foi de algumas pessoas que entraram no navio para que essas trocas de mercadorias ou especiarias das Índias pudessem acontecer. Essa é a versão histórica das trocas. Mas você, hoje, já trocou muita coisa. Trocamos sim. A gente respira e a respiração é uma troca. Sim, troca-se e troca-se por energia. A gente vai trocando e as células vão trocando. A gente troca de casa, a gente troca de emprego, a gente troca de status. Nós trocamos e nas trocas há sempre uma pergunta a se fazer. Ela pode ser construída de várias formas e com palavras diferentes, mas no fundo é: o que eu ganho com as trocas? Falamos isso nos nossos relacionamentos. Alguém um dia já pode ter se perguntado: o que eu estou ganhando com isso? Falamos isso do lugar que moramos. Eu estou aqui, mas eu não estou ganhando nada. A gente troca de emprego porque quer ganhar mais, trocamos status e as trocas envolvem ganhos. Nós classificamos maturidade e imaturidade nas trocas adultas da vida e colocamos como imaturos aquelas pessoas que não sabem trocar. Muitas vezes nós trocamos gentileza por relações estáveis. Nós trocamos palavras abruptas para encerrar conversas. Mas de alguma forma, no lutar e no fugir, no prazer e na dor, olhamos para todos os aspectos da vida e as trocas devem ser bem-sucedidas. Essa é a lógica desse século. Essa é a lógica dos séculos anteriores. Se a gente for pensar em um homem em uma caverna e um homem com o celular na mão, há trocas. Não vos conformeis, diz o texto. E Paulo começa a sua declaração de maneira forte, tensa, chamando para o coração e numa atenção que não pode ser de forma alguma menosprezada quando ele fala ali, no coração do livro de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 1 começa assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não está falando de algo simples e não está falando de algo desprezível. Ele está falando de algo vital. E esse algo vital tem que estar presente na superfície do nosso pensamento. Quando uma pessoa começa uma conversa dizendo eu rogo, clamo, é óbvio que ela está colocando energia nessa conversa, óbvio também que ela não está falando de algo que seja uma superficialidade, uma trivialidade. A gente não começa conversas triviais, corriqueiras, que podem ser descartadas ou se a gente tem a opção de levar a sério ou não, com essa expressão, eu rogo. Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois, rogo-vos, portanto. Ele conclui algo e nesta conclusão ele diz, eu rogo. Ele começa desde o primeiro capítulo apresentando a realidade do pecado, a tragédia do pecado, a universalidade do pecado e a maneira como Deus resolve o problema do pecado. Mas ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele apresenta um rogo e apresenta a confiança para poder rogar, mas apresenta também a confiança como resultado daquilo que podemos fazer, a resposta para esse rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isso é tremendo e isso sustenta todos os versículos da Bíblia e toda frase que Deus pode estar falando com você hoje, amanhã ou depois. Isso sustenta a vida, isso sustenta todos os projetos. É comum dizermos, e nem sempre está errado dizer, que nós devemos fazer boas escolhas em relação a Deus e essas nossas boas escolhas nos levarão a ter futuro. Mas todas as escolhas que fazemos em relação a Deus são decorrentes e possibilitadas pelas escolhas dele. Se Deus não fosse misericordioso, não teríamos escolha nenhuma para fazer. Você deve estar ao pé da cruz e escolher aceitar os cravos, escolher aceitar aquela coroa de espinhos, escolher aceitar as traves, escolher aceitar que os açoites produziram graça, favor e misericórdia em relação a você. Você pode escolher se dirigir à cruz ou pode escolher Barrabás.
Mas se Deus não tivesse escolhido estar na cruz, você não teria escolha nenhuma para fazer. Você pode escolher entre o bom e o mau caminho, mas deve ter consciência de que a partir do momento em que os nossos pais, Adão e Eva, escolheram comer um fruto que não deveriam escolher comer, não havia mais caminhos. Deus abriu novos caminhos. Foi Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, que escolheu entrar naquele jardim e propor o caminho do bem novamente. Foi o Pai que escolheu enviar seu Filho para que tenhamos escolhas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. São as misericórdias de Deus que se renovam cada manhã, que possibilitam novas escolhas, novos passos. O rogo só é possível porque a misericórdia nos foi dada. Assim, é a misericórdia de Deus que nos dá confiança para continuar e saber que existe um Deus gracioso, bondoso, santo, onipotente, justo, eterno, perfeito e, acima de tudo, para essas coisas todas na nossa vida, bem intencionado a nosso respeito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Isso é surpreendente, considerando que a epístola foi escrita por os romanos, e os romanos têm uma herança cultural grega muito forte. E falar de corpo num mundo religioso, numa conversa religiosa, ela é surpreendente porque é comum, dentro das conversas religiosas, nós colocarmos tudo num aspecto ou numa maneira como a gente sempre se refere às coisas religiosas como espirituais. Dificilmente você vai ter uma conversa religiosa grande que a algum momento não vai falar sobre vida espiritual, lado espiritual, minha espiritualidade, e de alguma forma, lá em algum gene dessa conversa vai estar uma separação entre mundo e céu, corpo e alma. E muitas vezes, no comum, quando a gente coloca assim a conversa na banguela, soltando para que a descida da vida leve, nós classificamos as coisas do céu como coisas do espírito e o corpo fica como que numa margem. Paulo radicaliza: apresente o vosso corpo. A ideia de corpo e alma é muito mais forte, radical e presente em todas as coisas da vida do que a gente pensa. Ela remonta a tempos muito distantes, né? Talvez os mais que sofisticaram, estruturaram a ideia de divisão entre corpo e alma, corpo e mente, sejam os filósofos gregos. Platão, Aristóteles, Sócrates estruturaram, explicaram e mostraram para o mundo uma coisa assim. O mito da caverna de Platão, ele é um mundo que apresenta essa ideia de alguém que sai de um mundo e vai para o outro, ele troca de lugar. A partir dele, a gente chega na Idade Média com São Tomás de Aquino e Agostinho sofisticando e trazendo para mais perto de nós essa ideia. Mas conforme eu disse, isso está muito mais presente. Olhe para o mundo ao seu redor. E o mundo ao seu redor tem essa ideia sólida, mesmo que ela não seja consciente. O mundo medieval que passou para o mundo moderno, que eu disse daqui a pouco tempo atrás, falando das pessoas que construíram esse mundo em um novo sistema, foi um mundo dividido assim. Haviam pessoas que moravam na estrutura separada para o corpo. E o mundo do corpo é o mundo do trabalho. Era o mundo das pessoas que carregavam as coisas, que lidavam com coisas. É o mundo das pessoas que faziam a produção com o seu corpo. Esse mundo chegou até a gente. Tem gente que está no mundo do corpo mesmo e que quer agora se sofisticar, se titular, estudar para começar a pensar e de alguma forma lá no fundo do seu pensamento ele entende que as pessoas de fato valorizadas neste e no mundo antigo são as pessoas que trabalham pensando, que não agem com o corpo. Tem até piadinhas assim, você deve ter ouvido assim, né? Estude, filho, porque um lápis pesa menos que uma enxada. Já ouviu falar disso? Há um meme por aí. Mas há por trás dessa piada eu dizendo que o mundo do pensamento, o mundo da alma, o mundo da filosofia, o mundo da sofisticação, ele é o mundo mais valorizado no mundo onde as pessoas agem com a força do seu braço. Paulo entra no meio dessa ideia que perpassa muito tempo, desde o mundo antigo, anterior a Cristo ao nosso, dizendo que religiosidade se vive no corpo e que a ideia e o corpo, a alma e o corpo se fundem numa coisa só. Você vive e a religiosidade se dá no corpo. Sim,
E é tão radical isso que a Bíblia vai falar sobre as coisas que você deve comer, a maneira como você lida com as suas próprias emoções, suas paixões, a sua vestimenta, ou seja, uma vida no corpo. Olhando para a estrutura da Torá, ela fala da vestimenta do povo de Deus. Vestimenta que se coloca no corpo como reflexo de uma ideia, de uma construção de pensamento que você tem com Deus. Você sai desse mundo de Deuteronômio e Levítico e chega nas falas de Jesus, ele fala, todo aquele que nele crer. Parece que ele saiu, mas ele está falando da crença como fusão, daquilo que pensamos e fazemos, como os nossos braços atingem. Deus fala também no Antigo e no Novo Testamento que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e a especificação desse amor está em coração, alma, entendimento, toda a paixão. Entende? A lógica da Bíblia é que há uma vida com Deus que se dá nos nossos passos, no nosso suor, no nosso sorriso, nos nossos pensamentos. Rogo-vos, pois, irmãos, que você se apresente por completo. Apresente o vosso corpo e trazendo o nosso corpo com o seu corpo, o culto racional de vocês se fundiu como um sacrifício. Agora pegue a sua mente, faça dela uma nave que navega pelo tempo e volte ao primeiro sacrifício que a gente tem notícia. Sim, aconteceu um sacrifício lá dentro do Éden, quando o cordeiro cedeu a pele, a vida para cobrir a nudez pecaminosa do primeiro casal. A gente indo para o capítulo 4, vemos uma história de dois irmãos, de duas perspectivas, de duas ideias de sacrifício. Agora, olhe, lá estão vindo dois irmãos. A gente sabe que aquele que está trazendo o cordeiro nas suas costas é Abel. Mas não é preciso ter uma quantidade enorme de versículos na mente para entender que quando se aproxima de um sacrifício ou de um altar de sacrifício, não há muitas coisas sobre o altar antes que o adorador chegue. O que tem no altar? Ele é construído de pedras, as pedras não são talhadas, as pedras são rústicas. Talvez se pudesse ter ali uma madeira prévia ou em outro momento o altar já foi colocado e feito, pré-fabricado, como num templo já de alvenaria, na segunda parte da história de Israel. Ali alguma outra coisa, um cutelo, mas a oferta em si não tem. O altar não é uma banca, o altar não é um balcão, o altar não é um lugar onde se coloca uma coisa e retira-se dele outra. Não, o altar não é o lugar da troca. O altar é o lugar onde o endividado chega e a sua dívida é profunda, é tão radical que somente uma vida pode colocar ele de volta numa condição de existência. O altar é vida por outra vida. Quando Abel se aproximou do altar, ele se aproximou do altar e a morte estava sobre os seus ombros. A morte pesava sobre o seu coração e ali ele deposita no altar um sacrifício e sai de lá. Você está vendo as mãos de Abel? A bolsa, o alforje? Quando o sacrifício terminou, Abel tem um sorriso. Abel tem um coração satisfeito e em paz. Abel desfruta paz. E esse conceito está presente quando se fala de altar. Há uma diferença entre paz de Deus e paz com Deus. Nós somente vamos desfrutar a paz de Deus se já estivermos em paz com Deus. Abel vem para as duas coisas, ou qualquer outro. Quando Abraão sobe, o coração dele está em aflito, em grande aflição. Ele não tem cordeiro, tem a madeira, tem o fogo, tem o cutelo, e o coração dele não desfruta nenhum tipo de paz. Mas ao colocar ali a oferta mais profunda, radical e intensa oferta que ele pode colocar sobre o altar, está uma troca, mas é a troca da morte pela paz. O que Paulo está dizendo aos prantos, no clamor ou no rogo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é que se aproxime do altar e traga você mesmo. E ele enfatiza, se aproxime do altar e traga só você.
Quando você se aproxima do altar e traz a expectativa daquilo que você vai sair ou com o que você vai sair ao se aproximar do altar, isso que parece sobra, na verdade, é uma falta. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você se entregue. E ao se entregar, você tem que deixar no caminho aquilo que você quer receber do altar. Você é a pessoa que vem com o buraco da ausência da paz. Você precisa de paz de Deus e paz com Deus. Então, se aproxime como sacrifício. A ênfase é sacrifício e não troca. Um exemplo de história bíblica é muito importante e real aqui para a gente entender a diferença entre sacrifício e troca, e um deles eu já citei, este mesmo. Quando Abraão estava lá em Harã, na região de Ur, no sul da Caldeia, ele recebeu um convite de Deus, sai daí. Mas junto com o convite tinha uma outra informação que é importante. E essa informação dá de encontro com as grandes expectativas desse homem da história, Abraão. Aos 75 anos ele tinha dinheiro, ele tinha servos, ele tinha posses, ele tinha uma família. Mas faltava o que para ele era o elemento mais importante para a sua vida no seu contexto. Ele não tinha descendência e não tinha esperança de ter descendência. Tudo aquilo que ele herdou ou aquilo que ele construiu seria transferido para alguém que não era seu filho. E naquele momento ele teria que adotar alguém, o Damasceno Eliezer, como ele disse em Gênesis 15, para ser o seu herdeiro. Havia diante de Abraão a ameaça da descontinuidade. Ele ia morrer sem deixar nada para o mundo que estaria e que existiria depois dele. Deus aparece para Abraão e fala: sai, e eu vou fazer de ti uma grande nação. E eu te prometo descendência, e você vai trocar uma cidade por um país. Você vai trocar uma história importante em Ur por ser o homem mais importante da antiguidade. Há um sacrifício da parte de Abraão? Sim. Mas a fé que Abraão teve que depositar na voz que ele ouviu era de que Deus o recompensaria por ele fazer ou se colocar dentro de um sacrifício. Então, a troca nesse processo é muito maior do que o sacrifício. Quando ele sai com uma expectativa, e essa expectativa vai aparecer em Gênesis 15, quando na conversa entre Deus e Abraão, a fala é: Senhor, eu fiz tudo o que você falou e me chamou a fazer. Qual é a sua parte? No meio desse capítulo de Gênesis 15, Deus fala a Abraão: corte as partes. Deus chama Abraão para fazer um pacto de sangue. Ele pega animais, corta as partes desses animais e naquele contexto a configuração é a seguinte: os líderes cortavam animais dos grandes aos pequenos, molhavam suas mãos no sangue desses animais e diziam um para o outro: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte no acordo. Assim, o descumprimento, a infidelidade, a quebra do pacto envolveria em ser despedaçado. O texto termina dizendo assim, que quando caiu a noite, um fogareiro fumegante, ou seja, Jesus, passou por aqueles pedaços, sozinho. O que Deus está dizendo é que ele assumia todas as partes da aliança. Havia ali um sacrifício de fato. Abraão descumpria, Jesus pagava. Você descumpre, Jesus paga. Jesus deu para Abraão uma compreensão muito maior do que é um sacrifício. Abraão, no capítulo 22, é chamado a algo bem diferente daquilo que configura o seu chamado no começo. No começo ele sai e vai para uma terra que lhe é mostrada. Ele sai e troca uma perspectiva que os olhos veem por uma outra que os olhos não veem. Uma grande nação e uma descendência. Agora ele diz: pega teu filho, teu único filho Isaque, é quem amas, e sobe a um dos montes que eu te mostrarei, e oferece-o ali em holocausto. Holocausto é uma oferta totalmente queimada. Amigo, a gente não precisa de muitas palavras para significar isso. Depois do holocausto, não sobra nada. Não tem troca. O filho é colocado no altar e Abraão desceria de lá sem nada. Só a fé poderia prever ou visualizar uma coisa diferente. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vive a sua vida como sacrifício, não olhando para Deus na conformidade desse século que se estrutura só sobre troca. O que eu ganho com isso? Eu dou e recebo.
Eu vou para a igreja, coloco minha oferta, coloco meu tempo, coloco o talento, coloco a família, coloco qualquer coisa e espero de Deus um céu, espero prosperidade, espero um carro, espero uma família organizada, espero os meus filhos comigo, espero mesa cheia. Ele diz, o relacionamento com Deus não se dá nisso. O Deus do altar, o Deus da cruz é aquele que se entrega para você. Quando nós olhamos para a cruz, vemos um Deus que se entregou. E aquele Jesus que está pendurado na cruz espera uma entrega total. Ele entrega-se para você e espera que você se entregue. Eu quero dizer uma frase importante para você, já dita aqui, mas ela vale a pena ser ouvida mais uma vez. Você só terá mais de Deus quando Deus tiver mais de você. Sim, olhando para as mãos de Deus, você deve ver as marcas do seu sacrifício, para que no seu coração haja marcas dele. Ele se entrega, você se entrega. A história de Abraão se assemelha com outras histórias de gente importante e copiável, assim, com um testemunho poderoso na Bíblia de gente que faz entregas profundas e radicais. Abraão subiu o Monte Moriá e levou o maior bem da sua vida. Ele não estava entregando um filho, ele estava entregando o futuro, ele estava entregando a alegria. Quando Isaac foi colocado no altar, Abraão se entregou. Um paralelo muito importante de alguém que fez um sacrifício tremendo e experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não se conformando com os séculos da troca, na lógica do mundo que se estabelece em qual vantagem eu tenho com isso, mas numa entrega total é de Ana. Que mulher incrível! Ana é uma história e constrói na carne e no sangue, na vida humana, numa realidade espiritual que calça sandálias e se suja na trajetória do mundo real como eu e você. Sim, Ana é a história de alguém que acredita e que pede para entregar. Ela se entrega totalmente, colocando à disposição de Deus o seu maior sonho. Ana entrega um sonho, ela pede para entregar. No guia de estudo Marcadas pela Fé, há um trecho que eu gostaria de compartilhar com você. Olha o que diz sobre uma parte da história de Ana, da experiência de Ana. Com certeza, a paz de Deus, que excede todo entendimento, fez com que Ana vencesse a saudade e glorificasse a Deus por ouvir a sua oração. Dessa forma, o Senhor acrescentou a ela outros filhos e filhas. Assim, o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. A história de Ana é a de alguém que, pelas misericórdias de Deus, apresentou o seu corpo, seu filho, seu futuro, sua felicidade, seu maior anseio como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse foi o culto racional dela e experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ana teve essa experiência. Esther, a rainha na Pérsia, também teve a mesma experiência, que apresentou tudo. Assim como foi Abigail, assim como Ruth, assim como muitas pessoas marcadas pela fé, como eu e você, podemos experimentar ao olhar para o altar de sacrifício e ver nele a expectativa de experimentar uma vida com Deus e não vê-lo como um balcão. Você é desafiado a conhecer mais de Deus, a olhar, contemplá-lo, ter uma experiência com Ele e, marcado também nessa sua trajetória de fé, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no coração, no entendimento, a partir de uma história maravilhosa no passado, com passos decididos pela misericórdia de Deus para um futuro.